Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira, um dos integrantes do The Masters. Em 2023, eu escrevi um artigo para o livro Entre Drones e Dinossauros, falando sobre inteligência negra. Agora nós estamos no podcast da segunda edição do Entre Drones e Dinossauros, e aqui na minha frente está o Eliberton Sesca, um dos escritores, um dos autores dessa nova edição. Ele fala sobre reputação como alicerce para a governança antecipatória. Só uma curiosidade, o Eliberton também é jornalista e o nome dele às vezes nos coloca em situações pelo menos engraçadas, né, Eliberton? Muitas pessoas nos confundem por causa do nome. Alguns episódios, né, quando você trabalhava na TV, eu era repórter da Gazeta do Povo, o pessoal ligar te procurando normalmente e a ligação cair para mim na redação lá para tratar. E até esclarecer com quem queria falar, dava bastante bate-cabeça. Mas é isso. Então nós também estamos no projeto Entre Drones e Dinossauros. Bom, o Eliberton vai falar então sobre gestão de marca, reputação, esse tipo de coisa. E a primeira pergunta que eu quero perguntar para você, Eliberton, é como a reputação influencia numa empresa? De diferentes maneiras, Erivelto, e acho que a principal palavrinha para a compreensão da importância da reputação é confiança. Nós, humanos, somos seres emocionais, somos seres que têm uma carga subjetiva para tomar decisões que a gente julga racionais muito forte. E a gente se relaciona, seja para trabalhar, seja para contratar, seja para ter relações comerciais, nas pessoas que a gente confia. A gente depende de uma carga de confiança para fazer negócios. Então, ter uma marca que tem atributos, que é confiável para as pessoas, é muito importante para os negócios. As pessoas já fazem isso de alguma forma organicamente, estimulando essas relações de confiança, mas há como potencializar isso através da comunicação, através da organização da comunicação. Nesse mundo instantâneo que nós estamos agora, né, principalmente depois do surgimento das redes sociais, da tecnologia que quase nos soterra, faz-se reputação com pouco tempo? Não. Ela pode ter efeitos imediatos, né, vinculado ao departamento de marketing, mas a construção de reputação normalmente ela é feita de longo prazo, de médio a longo prazo. Você pode colher frutos pontuais, né, no curto prazo, em ações de um ano, mas normalmente você está plantando informações, você está plantando atributos na mente das pessoas para que você vá colher isso futuramente, né? Nada em termos de comunicação pode dar retorno assim em tão curto prazo. Tem uma pergunta aqui. De que forma a reputação apoia a gestão antecipatória nas organizações? Eu queria fazer essa pergunta e também associar isso, né? Esse livro ele fala muito, esse segundo livro, ele fala muito de novas tendências. Por que você está tratando a reputação na gestão antecipatória das organizações? Porque a reputação hoje, Erivelto, não é um tema cotidiano dentro das empresas, pelo menos das médias e pequenas empresas aqui no Brasil. As grandes empresas já têm isso muito forte no planejamento de marketing, no planejamento de comunicação, com os conselhos de administração ou conselhos consultivos dando muito valor a isso, mas o pequeno empresário, o médio empresário aqui no Brasil não tem isso no dia a dia dele, não tem isso dentro do cotidiano de operações dele. E a ideia é difundir essa preocupação, esse conceito para mais gente, para que os retornos ou as ações de marketing, de comunicação tenham mais retorno. As empresas, como toda marca ou como nós como pessoas, carregamos uma reputação, um jeito que as pessoas nos veem, seja por aquilo que a gente faz, seja por aquilo que a gente fala, pelo jeito que a gente se comporta. E para as empresas não é diferente, né? Para as marcas não é diferente. As marcas carregam as relações comerciais que elas já tiveram, os empregados, né? A forma que os empregados olham para ela, os ex-empregados olham, os ex-parceiros comerciais, os ex-sócios. E tudo isso vai criando um caldo que a gente chama de reputação e que é muito importante para o futuro. Então, fazer ações agora, ou organizar o que é feito agora, voltado para uma forma que a empresa ou a marca quer ser vista, vai render frutos lá na frente. Então, muitas coisas já são feitas organicamente, às vezes até no improviso.
A grande questão é organizar isso, é planejar isso dentro do que a empresa espera. E aí com resultados melhores do que feito de forma orgânica, de forma improvisada. E como é que começa a integrar a reputação, a comunicação e a gestão de uma empresa? Basicamente, a comunicação ela é um dos atores da execução do planejamento estratégico. Então, a empresa sabendo exatamente como ela vai ser, onde ela vai querer estar daqui a 5, 10, 20 anos, dependendo do desenho do planejamento estratégico, a comunicação é uma das ferramentas para se chegar naquele ponto. Algumas coisas não mudam. A identidade da empresa, aquilo que ela tem de melhor, os atributos, o propósito dela, o porquê que ela existe, normalmente não vai mudar ao longo do tempo. E é em cima disso que a comunicação vai criar a reputação. Em cima dessa identidade, desses atributos e desse propósito que ela tem hoje, vai ter amanhã, independente do cenário que vai se desenhar para o futuro. E então, começar a integrar o planejamento estratégico e a comunicação nesse planejamento de longo prazo é o primeiro passo aí para a integração. E num caso como esse, você fazer projeto, fazer planejamento, isso tem custo, né? Ter um profissional, inclusive, que seja bem remunerado, esse custo, algumas empresas colocam como gasto, outras empresas colocam como investimento. É as duas coisas? Como é que você define isso? Depende muito do jeito que a empresa encara as coisas. Normalmente o mercado hoje, Erivelto, coloca os gastos de marketing no custo operacional. Coloca isso como um gasto que pode ser cortado dependendo do cenário que se desenha. E acho que a grande batalha para os gestores, nós da comunicação, é que eles vejam cada vez mais a comunicação como uma forma de investimento. Que é como se fosse uma máquina, né? Você vai gastar um dinheiro a mais agora, um dinheiro que talvez você não estivesse prevendo no curto prazo, mas que ele vai te ajudar a ter retorno no longo prazo. Ele vai se pagar ao longo do tempo. Então, esse é um dos desafios hoje para quem trabalha com comunicação, é mudar essa mentalidade da gestão que vem lá das aulas de contabilidade, das aulas de gestão orçamentária, de olhar as ações de marketing ou de comunicação como custo operacional. E não pode ser assim, porque fica sujeito a flutuações, é um dos primeiros lugares que as empresas cortam. Mas se você olhar a reputação como um investimento que vai te garantir retorno futuramente, ela se torna uma prioridade, né? Como a execução do planejamento estratégico vai ter investimentos em maquinários, em tipos de profissionais que você quer ter na empresa, para que mantenha a operação de qualidade que você tem, ou para mudar uma operação que você hoje acha deficitária, a comunicação tem que entrar, né? A reputação tem que entrar nisso também, como investimento prioritário para a manutenção da empresa, para dar perenidade para a empresa. Você entende que esse profissional de comunicação, ele tem que ter autonomia ou não necessariamente precisa ter autonomia para tomar decisões? Vou falar pela minha experiência agora, Erivelto. Acho que depende da circunstância da empresa. Tem lugares em que o profissional precisa de autonomia. E aí vai depender, tentar dar um exemplo aí de uma gestão em que os gestores são muito impulsivos, tendem a tomar decisões de forma muito rápida e muito autônoma. Isso pode prejudicar o planejamento da comunicação. E aí eu defenderia um pouco mais de independência. Dependendo do cenário da empresa, o profissional tem que estar subordinado a esse plano estratégico da empresa e tem que estar, se não só subordinado, alinhado para que caminhe para o mesmo lugar, com o controle, né, dessa gestão aí, para saber se as ações que ele está tomando, as decisões que ele está tomando, fazem sentido para aquilo que a empresa está caminhando. E aí ele vai precisar de uma conferência, de um nível acima dele para fazer essa validação. Mas aí acho que depende muito de cada negócio, da configuração de gestão de cada empresa. Liberto, a gente está falando aqui de empresa privada, né? Mas você tem experiência também no serviço público. Reputação também funciona no serviço público, porque, em tese, serviço público não quebra, né? Pode até o governante não ser reeleito e tudo mais, mas o serviço público está ali. Como é que funciona a reputação para o serviço público? Da mesma forma, a reputação é um ativo para pessoas físicas como a gente, para empreendedores, para empresas pequenas, médias, grandes e até para o serviço público.
Porque é a base da confiança. Você, para procurar um serviço público, seja de saúde, seja de habitação, seja para um financiamento, enfim, as diversas modalidades de serviço público que podem ter interseção na sua vida, você precisa confiar naquele órgão público, você precisa confiar naquela instituição e principalmente você precisa confiar nas pessoas que estão ali fazendo esse atendimento, desde o balcão de atendimento quanto a direção das empresas. Então vale para governos, vale para empresas públicas e vale para o corpo de funcionários públicos. Atualmente eu estou trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho, que tem também essa preocupação de manter a confiança que as pessoas têm no serviço público, no judiciário trabalhista, para que vejam nela uma instituição que possam defender os direitos ou mediar os direitos entre trabalhadores e empregados. O desafio, então, está, no caso específico do meu dia a dia hoje, aplicar esses conceitos para que o Tribunal Regional do Trabalho mantenha essa relação de confiança e, eventualmente, aumente a depender aí das circunstâncias. Você falou aí em pessoas físicas também tem a questão da reputação, né? Mas, infelizmente, nós temos hoje uma palavra que se chama cancelamento, né? Tivemos recentemente aí o caso do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que foi envolvido numa história de assédio, enfim, e ele é uma pessoa que a gente pode dizer uma pessoa cancelada. Dificilmente ele vai conseguir recuperar a reputação dele, mesmo até que se prove que ele não teve nada a ver, enfim, ou que ele consiga, ele não vai se levantar totalmente. Como é que você vê isso hoje, inclusive uma pessoa poder ser quase morta em vida, né? Porque o cancelamento de uma atividade, principalmente para quem precisa do nome para fazer negócio, é quase que a morte, né? Bom exemplo aí para a gente discutir isso. A gente vai falar nesse ponto, Erivelto, de gestão de crise, né? Você pegar a trajetória do Silvio é muito rica para a academia e principalmente para o movimento negro, né? E o fato que ele está sendo acusado é um episódio na vida dele. Então, há maneiras de você minimizar o efeito desse episódio, desse erro que ele eventualmente tenha cometido, que ele deve pagar por isso, mas isso não ou diminuir o impacto que vai ter na vida profissional dele. É difícil, principalmente tratando de um caso de abuso sexual, a gente tentar relativizar isso. Mas a figura do Silvio Almeida, as contribuições que ele fez à academia, ao movimento negro, não podem ser menores do que uma ação, uma série de ações contra mulheres que ele tenha cometido. E isso precisa ficar claro para as pessoas. Então, caberia, num caso como esse, a comunicação atuar para minimizar esses impactos à imagem dele e preservar o que há de positivo na vida da pessoa física, Silvio Almeida, que tem outras formas de relacionamento na sociedade para além dos erros que ele cometeu. Quer dizer, aí valeria uma gestão de crise. E é o que vale também para a empresa, né? Porque a gente falou no começo da entrevista que leva anos para você formar uma reputação, mas também para você perder a reputação, você perde num estalo de dedos, né? Isso. Eu uso uma figura de linguagem no texto, Erivelto, que é de um rio caudaloso. A reputação, ela é um rio caudaloso, né? Ela parte da identidade, a nascente é a identidade, seja da pessoa ou da marca, da empresa, e ela vai recebendo diversos afluentes ao longo do caminho para chegar na mente dos consumidores ou das pessoas, da sociedade, que é a foz desse rio, com consistência. E nesse percurso pode ter barragens, que a gente pode entender como uma gestão de crise, pode ter problemas ali que desviem o curso do rio, mas se você tem uma força desse trabalho de comunicação alinhado a outras vertentes, a outros afluentes que vão alimentar esse rio para manter a vazão dele, manter o fluxo dele, acho que é a melhor palavra para isso, até a mente das pessoas e da sociedade. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, não sei se tem resposta. Por que algumas empresas não gruda, vamos imaginar uma empresa de Teflon, nada gruda na empresa. Eu não vou citar o nome de empresas, mas, por exemplo, algumas que usam crianças, trabalho escravo para fazer roupa, para fazer sapatos, enfim, e essas empresas continuam aí tranquilas, apesar de denúncias comprovadas e tudo mais, essas empresas não têm a reputação delas afetada. Vou tentar dar um chute aqui, que eu acho que essas empresas conseguem descolar a imagem delas ou a marca delas dessa origem.
eles procuram desviar a relação entre uma coisa e outra. E aí, provavelmente, tem o trabalho das assessorias de comunicação atuando, do marketing atuando para que isso aconteça, né? E há mecanismos legais, né? Dizer que são empresas terceirizadas, que eles não sabiam. Então, é uma série de ferramentas que a comunicação dispõe que essas marcas provavelmente usam para isso. Da mesma forma, a gente pode pegar o revés dessa moeda, Erivelto, e para as empresas que querem colocar atributos positivos, isso não gruda. Por quê? Porque a atuação delas na prática também não está ligada a isso. Então, por mais que às vezes o marketing utilize essas ferramentas para tentar vender características positivas, a prática delas não mostra isso, a operação delas não entrega isso para as pessoas. E aí também não se sustenta, né? Por mais que a comunicação atue, que o marketing atue, se a operação diária, se o dia a dia, se o contato da pessoa com a empresa, com o serviço público ou com as pessoas não entregar aquilo que foi prometido, essa relação de confiança não se estabelece. Esses atributos que são vendidos não se grudam à marca, né? Eles escapam. Então, as ferramentas de comunicação existem para ser usadas tanto para o lado positivo quanto para o lado, teoricamente, aí, negativo de desviar atributos negativos que uma empresa tem, mas aí depende muito da operação do dia a dia fazer com que essas entregas aconteçam. Legal. Você ficou com alguma dúvida? Quer indicar o livro para alguém? Quer saber onde você encontra o livro Entre Drones e Dinossauros? Temos aqui o site www.loja.demasters.com.br. Lá você vai encontrar esse livro, Entre Drones e Dinossauros 2, com o artigo do Eliberton Sesca, que tem mais informações, mais insights para você, e também a primeira edição do livro, que tem lá o meu texto falando sobre inteligência negra. Eliberton, muito obrigado pela entrevista, valeu mesmo o papo. Vamos ver se essa confusão entre os nossos nomes um dia para, né? É uma reputação que nós temos que manter. Obrigado pelo convite aí, estou sempre à disposição e é um prazer sempre conversar contigo, meu quase xará. Valeu, um abraço pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau.